Ah, trem doido! Dá nós aqui de novo, sou. Eu nunca comecei um vídeo igual mineiro mesmo, né? Será que o povo sabe que eu sou mineiro? Eu nem tenho sotaque. Imagina só, né? Eu tenho sotaque de jeito. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thales Rodrigues e seja muito bem-vindo ao canal Chamo Físico. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um trauma da sua vida, que começou lá no primeiro ano do ensino médio, possivelmente, que é a desgrama do problema do barco. Aquela situação em que um barquinho vai atravessar um rio. Uma situação simples, mas que muita gente tem dificuldade. E de certa forma é uma discussão inicial para que você possa entender lançamento de projéteis. Se você tem dificuldade nesse assunto, segue com a gente. Se você não tem dificuldade, segue também, bobo. Afinal de contas, você vai ajudar a aumentar o número de visualizações desse vídeo. E ó, já deixa o seu like que o vídeo é bom. Bora para nossa aula então! Chamo Físico! Antes da gente chegar naquele problema clássico do barco que vai atravessar um rio, nós temos que fazer um estudo de composição de movimento, inicialmente em mesma direção, por se tratar de uma forma mais fácil de analisar. Vamos ver como é que você está em composição de movimento. Vem comigo. Bom, então vamos representar aqui um rio, está aqui visto de cima, ó, as margens do rio, tá? E o rio está aqui assim. Vou colocar um barquinho nesse rio. Vou colocar um barquinhozinho aqui assim, ó. Beleza? Bom, e aí vamos analisar da seguinte forma. Inicialmente, vamos pensar que não há correnteza. Situação mais fácil, tá? Não há correnteza e esse barquinho aqui ele está indo para a direita, ok? Ele está indo para a direita com uma velocidade, vamos colocar aqui, de 10 metros por segundo. Entenda, 10 metros por segundo é a velocidade que o barco desenvolve em relação ao chão dele, no caso, a água. É a velocidade que o velocímetro desse barco iria marcar, 10 metros por segundo. Mas óbvio, como não há correnteza, se eu tiver uma pessoa localizada aqui assim, ó, na margem, essa pessoa na margem, ela vai ver o barco passando na frente dela com os mesmos 10 metros por segundo. Afinal de contas, não há correnteza mesmo, então não existe aqui composição de movimento. Eu poderia ter o barco voltando aqui, ó, sei lá, 10 metros por segundo, porém agora para a esquerda. Então 10 metros por segundo, tá aqui. 10 metros por segundo é a velocidade do barco em relação à água. É a velocidade desenvolvida por ele, mas é também, nesse caso, em relação a alguém que está lá na margem. Bom, então o início da nossa discussão é muito simples. Você entendeu que, nesse caso, como não há correnteza, a velocidade do barco em relação à água, que é de fato a velocidade desenvolvida por ele, marcado pelo velocímetro dele, é a mesma velocidade que uma pessoa na margem veria esse barco. Para complicar um pouquinho, vamos agora colocar correnteza. Aí sim, deveremos fazer agora a chamada composição de movimento. Veja como é que fica. Imagine que eu tenho uma correnteza para a direita, tá? E vamos falar que a velocidade da correnteza é de 2 metros por segundo, representada aqui em azul. Agora pensa comigo, se eu pegasse esse barco agora descendo o rio, a velocidade desenvolvida pelo barco em relação à água continua 10 metros por segundo. Que é a velocidade que o motor dele desenvolve de fato. O problema agora é a pessoa que está lá na margem. Para a pessoa que está na margem, ela enxerga esse barco com uma composição de movimento. Afinal de contas, para ela, o barco, além de andar para a direita, é ajudado pelo movimento da correnteza. Ou seja, essa pessoa veria esse barco descendo o rio não mais com 10 metros por segundo, mas sim com 12 metros por segundo. Então, nesse caso, a velocidade resultante em relação à margem, seria de 12 metros por segundo. É só você pensar. A correnteza colabora na descida desse barco, né? Então eu somo as duas velocidades. Por outro lado, o barco que está subindo o rio, antes, sem correnteza, a pessoa iria vê-lo com a própria velocidade dele, de 10 metros por segundo. Mas agora, com correnteza, a pessoa verifica que esse barco tem uma certa dificuldade para subir o rio. Atenção, hein? A velocidade do barco em relação à água permanece 10, que é a velocidade desenvolvida pelo motor dele. É a velocidade, inclusive, que o velocímetro dele iria marcar. Mas a pessoa vê esse barco com a composição de movimento. Como o barco está subindo o rio e a água do rio está descendo, esse movimento da água atrapalha o movimento de subida. Aqui agora eu devo fazer a subtração das velocidades. A velocidade resultante do barco em relação à margem seria, portanto, 8 metros por segundo. Então você entendeu que composição de movimento na mesma direção é muito fácil. É só você olhar para a velocidade com que o chão se desloca. No caso, o chão aqui é a água. E verificar se esse movimento do chão ajuda ou atrapalha o deslocamento do corpo em questão.
para você ver se soma ou subtrai as velocidades. Esse problema que eu acabei de representar do barco subindo ou descendo o rio com correnteza pode ser aplicado em outras questões. Por exemplo, imagine uma pessoa que está em pé dentro de um ônibus. O ônibus está se movimentando. Se essa pessoa se desloca dentro do ônibus também, para uma pessoa do lado de fora, ela deve fazer a composição dos movimentos, ou somar ou subtrair as duas velocidades. Uma outra situação, quando você está numa escada rolante, por exemplo, no shopping, na escada rolante do shopping, você também pode fazer essa composição de movimento. Se você está meio apressado, por exemplo, e sobe a escada rolante, né, a favor do movimento dela, você vai subir mais rapidamente. Por quê? Porque existe ali uma composição do seu movimento com o movimento da escada. Por outro lado, você já deve ter visto aquela criança encapetada que está no shopping, por exemplo, e aí cisma de brincar com a escada rolante. Escada rolante descendo, por exemplo, aí a pessoa está querendo subir por essa escada rolante. Se essa pessoa tenta subir com a mesma velocidade da escada rolante, qual seria o resultado? Obviamente, se a criança sobe e a escada rolante desce com a mesma velocidade, no final das contas, na composição dos movimentos, a criança ficaria em repouso, parada, para um observador do lado de fora. Agora sim, entendida a composição de movimentos na mesma direção, estamos prontos para ir para direções perpendiculares, o famoso problema do barco que vai atravessar o rio. Veja bem, vou colocar o rio aqui novamente. Imagine um barquinho que está aqui agora, ó. E esse barquinho vai apontar a sua direção para lá. É para onde ele coloca a velocidade do barco. Vamos falar que a velocidade do barco é de 4 metros por segundo, por exemplo. 4 metros por segundo é a velocidade do barco. Suponha ainda nesse problema que a distância entre as margens, ou seja, a largura do rio, seja de 40 metros. Vamos começar a seguinte brincadeira. Para começar fácil, hein? Se eu te perguntasse qual é o tempo que esse barco gasta para atravessar o rio, você saberia me responder? Como a velocidade do barco é uma velocidade constante, bom, a conta é muito simples, né? D igual a VT, famoso Deus vê tudo. A distância percorrida é de 40 metros, a velocidade de 4 metros por segundo no tempo t. T, portanto, é igual a 10 segundos. 10 segundos é o tempo que ele gastaria para atravessar esse rio. Mas vamos complicar um pouquinho a situação. Vamos agora colocar uma correnteza perpendicular ao movimento do barco. Vamos supor, inclusive, que a velocidade da correnteza seja de 3 metros por segundo. Ok? Bom, uma pergunta clássica nesse tipo de exercício é: será que agora com correnteza o tempo de travessia se torna maior, menor ou continua igual aos 10 segundos que nós acabamos de calcular? Sei que muitos alunos acabam se confundindo nessa pergunta com o fato de ter uma correnteza, mas na verdade é importante que você saiba que o tempo de travessia permanece o mesmo, ou seja, 10 segundos. Observe a figura. Você vai ver que a correnteza não ajuda nem atrapalha o movimento do barco. Afinal de contas, a velocidade da correnteza é perpendicular à velocidade do barco, e assim ela não está nem a favor nem contra o movimento dele. Então, nessa situação, como a correnteza não ajuda nem atrapalha, o tempo de travessia, acredite, permanece o mesmo, 10 segundos. Mas não é possível? Será que a correnteza não muda nada nesse tipo de exercício? Muda sim. Somando esses dois vetores, você iria perceber que o barco teria, em relação a uma pessoa na margem, uma velocidade inclinada ali assim. Inicialmente, sem a correnteza, a travessia dele se dava nessa linha aqui, ó, e ele batia nesse ponto. Agora, com correnteza, ele não atravessa o rio mais perpendicularmente à margem. Ele atravessa o rio seguindo essa trajetória aqui, ó, e batendo nesse ponto. Qual é a velocidade do barco em relação à margem? Nesse tipo de exercício, não basta você somar ou subtrair. Temos que utilizar da regra do paralelogramo, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Olhe lá depois. A partir da regra, nós podemos pensar que o vetor resultante é a hipotenusa desse triângulo, que é um triângulo clássico, né? Triângulo feito por lado 3, 4 e hipotenusa, portanto, 5. Então, 5 metros por segundo é a velocidade que esse barco vai ter para alguém que estiver aqui do lado de fora, na margem. Você percebeu então que com a correnteza esse barco agora tem um desvio na sua trajetória. A questão poderia perguntar: qual é a distância que o barco vai ser desviado descendo o rio? Para calcularmos essa distância, basta a gente olhar o movimento da correnteza. Veja bem, quero calcular então esse desvio aqui, ó. Agora basta você pensar que quem é responsável por esse desvio é a própria correnteza, que puxa o barco para baixo, descendo o rio, com a velocidade de 3 metros por segundo. Mas calma lá,
O barco não continua gastando 10 segundos para atravessar o rio? Então significa dizer que a correnteza vai atuar durante esses 10 segundos, fazendo com que o barco desça o rio. Para calcular o tanto que ele desce é muito simples. D igual a VT. Porém, agora vou utilizar a velocidade da correnteza. D igual a velocidade 3 do tempo 10. Então D é igual a 30 metros. 30 metros, portanto, é o desvio que esse barco sofre ao descer esse rio. Mas sei que ainda assim, mesmo depois dessa explicação, muitos alunos ficam inconformados com o fato do tempo ser o mesmo. Uma vez que o aluno pensa assim: Thales, você acabou de falar que a velocidade do barco vai ser maior, 5 metros por segundo. Se ele tem velocidade maior, como que ele consegue fazer a travessia com o mesmo tempo? Não faz sentido isso? Na verdade, faz sentido sim, e vou te explicar o porquê. Tudo bem, a velocidade do barco em relação à margem é de 5 metros por segundo. Mas se você for olhar, essa distância valendo 30, essa distância valendo 40, na diagonal, portanto, o barco andaria uma distância de 50 metros. Só fazer o Pitágoras. 30, 40, 50 é a hipotenusa. E veja bem, ele vai andar 50 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo. De fato, ele continua gastando os mesmos 10 segundos. Com esse vídeo, então, você acabou de aprender um princípio muito importante no estudo da cinemática, que é o princípio da independência dos movimentos de Galileu. O princípio diz o seguinte: dois movimentos simultâneos e perpendiculares entre si são independentes e podem ser estudados separadamente. Foi justamente o que nós fizemos. Nós temos dois movimentos que são simultâneos, acontecem ao mesmo tempo, e perpendiculares entre si. O movimento de travessia do barco e o movimento da correnteza. Nós podemos, sem o menor problema, analisar esses movimentos separadamente, que foi o que nós fizemos. Para calcular o tempo de travessia, eu olho o movimento do barco, que é de fato o movimento que faz ele chegar do outro lado. Para calcular o desvio lateral, eu olho para o movimento da correnteza e aplico a fórmula do D igual a VT para a correnteza. Então pronto, espero que tenha gostado desse vídeo e que barco não continue sendo um trauma na sua vida. Pegue alguns exercícios depois para treinar e ver se de fato você entendeu a nossa discussão aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e não esquece de dar aquele like, hein? E ó, se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, inscreva-se! Assim você não fica por fora de nada que rolar aqui no canal. Mas é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo. Meu grande amor, somos dois barcos tristes que navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte.